Paz seja com todos, em nome de Jesus, como estão todos vocês? Espero encontrá-los bem, que o Senhor abençoe, livre de todo o mal, de todos os males, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, a glória, o poder, para todos sempre. Então, amados, aqui hoje eu vou mencionar aqui, o Espírito Santo me deu sobre o julgamento, o juízo final, não é? Que está em Mateus 25, iniciando pelo versículo 31, diz respeito até o versículo 46. Evidentemente que eu não vou ler tudo, né? Foi feito um esboço pesquisando sobre o tema, não é, bíblico, e vou mencionar aqui, o Espírito Santo me deu alguns versículos principais, né, e comentários sobre a grande volta do Senhor, onde haverá a separação das ovelhas, né? Como um pastor, ele sabe discernir qual são as suas ovelhas, e muitos chamam de bode, né? E na Bíblia fala sobre os cabritos. Então, ele disse que vai chamar à direita as suas ovelhas e à esquerda. O que quer dizer isso, os cabritos? Quer dizer que haverá uma separação, não é? É mencionado assim na Bíblia, mas haverá uma separação daqueles que o temem, daqueles que têm temor, prudência, temor e tremor, a sua palavra, os seus mandamentos, as suas ordenanças. Então, assim, eu estou falando por mim mesmo, mas baseado nas Escrituras, por mim mesmo, que eu digo assim, é o Espírito Santo usando meus lábios, de acordo com o que foi ali passado, que foi lido, não é? Que foi mencionado, que é mencionado, revelado nas Escrituras, relatado nas Escrituras. Nós temos aqui em Mateus o grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono a sua glória. No trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me visitar e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou que sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Quando foi que nós fizemos isso? Ou nu e o vestimos? Quando foi? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Quando foi que fizemos isso? O rei respondendo lhes disse: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome.
Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estive nu. Oh, rica labaxere randalamanai. Estive nu. Vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e com sede, forasteiro? Nu, enfermo ou preso, e não o socorremos. Não o socorremos. Quando foi? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que o deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Amados, que palavra forte. Eu lendo aqui, ó, amados, né? Claro, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, antes de nós passarmos para a ministração em público, o Senhor, Ele edifica a nossa vida. Ele fala conosco também. Então isso é para todos nós, todos os seres que estamos aqui na Terra. Para todos. Não tem assim, dizer assim, haverá sim uma separação. Mas o Senhor, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós estamos todos, ó, amado, isso vai pode ser qualquer posição que a pessoa tenha. Enquanto nós estivermos aqui, Ele fala com todos nós. Esse é o trabalhar dele, esse é a lapidação dele, porque Ele quer salvar muitos. A gente sabe que Ele não vai salvar todos. Por quê? Porque muitos ficam dispersos, muitos preferem estar em vãs doutrinas, não é? Seguindo não a determinação dele. Muitos querem estar no engano, não é? A gente sabe que o inimigo, ele é mentiroso, ele é enganador. Então, ele é acusador, ele é um vil tentador, ele vai para o abismo e ele quer levar com ele muitas pessoas. Então, Jesus, o Espírito Santo, ele usa os seus, aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos, os seus ungidos, as suas filhas, filhos, servos e servas, para declarar, proclamar a sua vontade, que é o verdadeiro, é o evangelho genuíno. Mas muitos por aí, por isso que a Bíblia diz, está escrito lá em João 8,47, os que são do Senhor, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nesse ouvir, quer dizer, se curva, obedece, dá ouvidos, porque tem muitos que escutam, mas não querem obedecer. E a gente sabe que a única coisa que afasta o ser humano de Deus é o pecado. É o pecado. É a desobediência através, agora eu não estou lendo aqui não, tá? É o Espírito Santo mesmo que está usando meus lábios desde o início para falar. É o Senhor purinho. Então, assim, como diz a irmã, é Jesus purinho, e é mesmo. Porque tem coisas que ele vai mandando eu falar, e assim ele faz com os seus, que não estava nem programado, mas é Deus usando os nossos lábios para dizer. Então, muitos estão dispersos, muitos prefiram desobedecer, como houve no início, não é, da criação do homem, que houve a desobediência do primeiro Adão, que Adão, a Bíblia, a gente sabe que foi através da esposa, da mulher dele, que o pecado chegou até a ele. Mas ele teve o livre-arbítrio de escolha, de decisão, porque ambos sabiam que aquele fruto era proibido. Eles tinham outras alternativas, eles tinham outras oportunidades porque, eu digo oportunidade assim, de saciar sua fome, porque
o Senhor disse, Deus disse, de toda árvore do jardim podeis comer, exceto a do conhecimento do bem e do mal. E isso nós trazemos para a nossa realidade, nossa vida hoje, atual, que muitos têm a decisão de servir ao Senhor, reconhecê-lo como seu único Deus, único Salvador, e assim não faz. Prefere estar em desobediência, prefere estar servindo aos seus próprios prazeres terrenos, né? A gente está contido no mundo, mas nem tudo, amados, são disponíveis para nós, se nós quisermos, mas nós temos a decisão de fazer a escolha certa. Então, ninguém deve estar contra a vontade de Deus, contra a palavra do Senhor. E qual é a determinação? É reconhecê-lo como o único Deus, o único Salvador de nossas vidas e procurar obedecer às suas ordenanças. Não dando ouvidos à enganação, à mentira, a vãs doutrinas, não é? Porque, amados, a gente sabe que não é a questão, não é religião, mas sim a determinação das Escrituras, a verdadeira. E qual é a verdadeira? É aquela que o Senhor nos determinou ir ao Pai através do Filho. Porque tem muitas doutrinas que ensinam que é pelas obras que a pessoa herda a salvação. E isso é um engano, amados. Engano provém de quem? De Satanás. Porque ele vai para o abismo, ele quer levar muitos com ele. Então nós devemos seguir a determinação do Senhor. E qual é a determinação? Crer que só existe um Deus, que deu seu Filho amado, que pagou um alto preço, como está escrito, relatado em Isaías 53, que através das suas pisaduras levou sobre si as nossas enfermidades, transgressões, iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelos seus sofrimentos, pisaduras, nós somos sarados. Haverá o juízo, e aqui a gente vai falar sobre o juízo, não é? Aqui na terra, nós temos a decisão de obedecer à determinação do Pai através do Filho. Ele disse, eu e o Pai somos um. E quando ele antes de subir, ele disse que convém que eu vá para que ele venha. Ele chamou de Consolador, mas é o próprio Espírito. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, esse que vos fala agora. Então, assim, esse capítulo, desses versículos, que eu vou ler agora, que é Mateus 25, do 31 ao 46, sobre, que já li, né, mas eu estou assim, reforçando através do esboço, retorna o curso de profecias no mesmo estágio em que foram interrompidos, Mateus 24, 30. Quanto à vinda do Senhor em glória, que será o dia de recompensa do seu povo terreno, ou o castigo, o juízo. A pessoa tem como assim foi dado a Adão e Eva, o livre-arbítrio, livre escolha. Mas isso não quer dizer que era para eles comerem um fruto proibido. Nisso trouxe maldição ao mundo. Então Deus, o nosso amado Criador, o nosso Pai Celestial, ele sabendo, não é, da tramóia, da trapaça de Satanás, do enganador, Eva cedeu à tentação, comeu do fruto, embora sabendo que a determinação era não comer aquele fruto. Então, eles eram puros, eles eram santos, eles eram perfeitos. E a partir do momento que ele comeu aquele fruto, ela comeu e deu para o seu esposo. Pior ainda, Adão, porque a Bíblia diz que através de um homem todos foram feitos pecadores. Mas através de um outro homem, de um só homem, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Deus vivo, ele nos faz justificados. Haverá uma justificação pela fé no Filho, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Haverá um juízo final. Dessa aí ninguém escapa. Ou a pessoa receberá a coroa da vida,
né, receberá a recompensa de tudo que, não só das obras, mas assim, do que esteve no seu coração, nas suas atitudes. Se você estendeu a mão a um enfermo, você ajudou o enfermo. Se você ajudou aquele que estava necessitado, aquele desprezado, os presos. Eu confesso a vocês que nunca fui num presídio. Eu nunca fui. Mas é bom a gente saber que isso é bíblico, né? Tem muitas igrejas que o povo fala mal aí, mas, amados, eles fazem muitas coisas, viu? Eles vão aos presídios, eles levam cestas básicas, eles atendem mesmo aqueles excluídos. E é isso que o Senhor também quer. Quer dizer o seguinte, lá em Efésios 2, 8, 9, ele relata que a Bíblia revela, não é? Ela relata, está escrito, que não é através das obras que nós somos salvos. Mas a gente sabe que é através da fé no Senhor, através da graça, como está em Romanos 5. Então, é através da graça que foi o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas nós sabemos que as atitudes, as atitudes também são relevantes para o Senhor. Haverá o livro das obras. Então, assim, ninguém pense que vai passar por essa terra sem cumprir aquilo que foi determinação do Senhor. Isso é para todos nós, amados. Eu não estou... Tem gente, sabe, que não tem um discernimento, acha que a gente está acusando A, B, Z. Se eu estivesse fazendo assim, eu estaria acusando a mim mesmo. Porque eu estou falando de mim também. Eu estou incluído nisso. Nessa mensagem aí de Deus, todos nós vamos passar pelo trivo, pela peneira. Que quem é o único juiz, nós não podemos nem julgar, porque se nós julgamos, nós estamos pecando. Nós pregamos o Evangelho, a palavra de Deus, que é a Bíblia, é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, nós sabemos que Deus, Ele usa os seus para preparar as pessoas, porque Ele não quer perder nenhum. Ele não quer perder, Ele sabe que vai perder muitos. Por quê? A própria pessoa que se perde. Por quê? Porque muitos preferem estar em orgias, em vícios. Mas o Senhor dá subsídios, o Senhor estende sua mão quando Ele bota alguém para libertar, quando Ele bota alguém para usar seu poder através dos seus servos, para curar os enfermos. Ele dá subsídios, recursos para a pessoa estender a mão, dá a estender sua mão, aquele que está necessitado, está com sede, está com fome, e você tem recursos para ajudar e você não ajuda. Aí você está sendo negligente. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, para criticar, porque o Senhor, Ele usa a sua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir as intenções. Toda a palavra é inspirada para redarguir, para ensinar. Sabe, gente, a palavra do Senhor, ela faz isso. Através do Espírito Santo, ela edifica vidas. Por quê? Porque é a preparação dele. Ele não quer perder os seus. Ele não quer perder, ele conhece nós como ninguém. Ele foi o nosso Criador, ele é. E depois ele nos torna, como está escrito em 1 João. Você vê que eu estou falando várias coisas aqui da Bíblia. Tudo passagem bíblica. Que é o próprio Espírito falando. 1 João 12. Que ele nos torna, quando a gente confessa, crê e confessa Jesus, ele nos torna filhos de Deus. Então, quando ele nos torna filhos de Deus, a nós recebermos ele como Pai, ele passa a transformar. É uma metanoia, ele faz a transformação de caráter, ele faz a transformação através do poder dele. É dom de Deus a graça. É dom de Deus a graça. É dom de Deus a graça. Fixe isso na sua mente. Ninguém é salvo pelas obras, mas as obras, elas devem ser
boas. Por quê? Porque quando a pessoa tem boas atitudes, bom procedimento, estender mão estendida, você usar o poder que Deus, o dom, na verdade é o dom que Deus deu de curar, e você estender a mão para curar os enfermos, Deus manifesta a sua glória, o seu poder para fazer curas. Ele faz isso, por quê? Porque Ele quer que a pessoa esteja bem. O Senhor, Ele não se satisfaz, Ele não gosta de ver os seus filhos sofrendo. E aquele que ainda não entregou a vida para Jesus, mas a partir do momento que ele obtém o conhecimento da palavra, porque o Senhor diz que muitos aí estão sofrendo porque estão na ignorância, mas Ele vai cobrar. Ele vai cobrar daquele que teve o conhecimento, mas não se curvou, não obedeceu às suas ordenanças. Por quê? Porque quando Ele usa alguém para falar a verdade, é para a pessoa sair da ignorância, passar a cumprir as ordenanças do Senhor, a determinação do Pai através do Filho, e não ficar achando que através da caridade apenas que vai ser salvo. Ah, porque eu não matei, porque eu não roubei, porque eu não fiz nada de errado. Quem é você para me julgar? Nós não estamos julgando, até porque nós não podemos julgar ninguém. O único juiz é o Senhor. Nós falamos o que está nas Escrituras, para a edificação da vida, para que a pessoa seja salvo, liberto. Como um dia alguém foi usado para me libertar e libertar tantos, assim o Senhor faz até a consumação dos séculos. Ele disse que o Espírito Santo dele habitaria naquele. É palavra do Senhor que crê e confessa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, e ele enviaria a mensagem a qual ele quer dizer para a sua nação, para povo, línguas e nações. Então, ele usa os seus filhos, seus servos, para falar a verdade, que é a salvação, a vida eterna através do Filho, do Espírito Santo. Quando você confessa, crê e confessa e obedece às suas ordenanças. Ele disse: aquele que me amar a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então, quando ele faz morada em nós, ele nos enche através do seu poder, ele concede frutos do Espírito, e o maior deles é amor. E aqui está testificando que através do amor, ele quer, como está escrito no Sermão da Montanha, o critério diferenciador será a maneira pela qual tivemos recebido os embaixadores do reino de Deus, os seus irmãos, quando lhes foi anunciado o evangelho do reino, conforme está em Mateus 24:14. A temática é o juízo final, quando o Filho do Homem, Jesus, vier em sua glória, isto é, com seu poder sobre a natureza e a história toda. As bem-aventuranças descreveu o portão de entrada para o reino, enumerando 8 categorias de pessoas: os pobres de espírito, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os aflitos, misericordiosos. A palavra do Senhor, lá no Sermão da Montanha, diz que quando nós somos misericordiosos, as misericórdias dele também nos alcançarão. Os de coração limpo, os promotores da paz, ou seja, os pacificadores, os seguidos, os perseguidos por causa da justiça, por amor ao Senhor. Nós somos muito perseguidos. A parábola do juízo conta que devemos fazer para poder tomar posse do reino, a saber, acolher os famintos, os sedentos, os estrangeiros, os sem roupa, os doentes e os prisioneiros. Então chegou a hora do juízo. Bom, aqui está relatando sobre o tema. O Filho do Homem aparece e reúne ao seu redor todas as nações do mundo. Separa as pessoas como um bom pastor, né? Como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. O pastor sabe discernir. Ele não erra as ovelhas à direita
e os cabritos à esquerda. Jesus sabe discernir os bons dos maus. Jesus não julga, nem condena. Ele apenas separa. É a pessoa que se julga e se condena pelo relacionamento com os pequeninos. Os que estão à direita são chamados: venham benditos do meu Pai. Isto é, recebem a bênção que Deus prometeu a Abraão, Gênesis 2:3. Eles são convidados a tomar posse do reino, preparado para eles desde a fundação do mundo. O motivo da sentença é este: tive fome e sede, era estrangeiro, nu, doente e preso. E vocês me ajudaram? Na Bíblia diz, e vocês me ajudaram. Em outras passagens bíblicas, meus irmãos e pequeninos, aí ele relata aqui, Mateus 10:42, 12:48 e muitos outros versículos. São membros mais abandonados da comunidade, os desprezados que não recebem lugar e não são bem recebidos. Se alarga a todos também na sociedade que não tem lugar, né? Não tem oportunidade, não tem assim mão estendida. Vivem sofrendo, mas não tem apoio, não tem mão estendida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem um versículo aqui que estava incluso. Versículo bíblico é Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Então a diferença é essa, amados. A diferença é nós praticarmos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É nós praticarmos o que está nas Escrituras. Os que acolhem os excluídos são chamados justos. Isto significa que a justiça do reino, do reino de Deus, não se alcança observando normas e prescrições, mas sim acolhendo os necessitados. Acolhendo os necessitados. Mas os próprios justos não sabem quando acolheram Jesus necessitado. Aí Jesus responde: eita, glória a Deus! Deus responde, Jesus responde, toda vez. Fixa isso na tua mente. Eu já fixei na minha. Toda vez, o que fizestes a um destes pequeninos, a um desses meus irmãos mais pequeninos, a ele fez. A mim o fizestes. Vou repetir. Jesus responde: toda vez que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim fizestes. Assim diz o Senhor. Fica com essa palavra para reflexão. Isso serve como reflexão, meditação para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia de mim. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de todos nós. As misericórdias dele são motivo de não sermos consumidos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome. E agradecemos gratidão a ti, Senhor, pelo dom da vida, pelos livramentos, pelo teu amor para com cada um de nós. Pelo teu cuidado, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Toca nos corações, Senhor, para que cada um saiba que só o Senhor é Deus. Assim como um profeta Elias disse, que desceu fogo do céu. Mostra, Senhor, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E o Senhor usa o seu Filho através do sacrifício que o Senhor permitiu que ele sofresse, pagasse um alto preço para nos libertar, nos salvar. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Que o Senhor te abençoe, livre de todo mal, me livre de todo mal.
de homem sanguinário, de bala perdida, de assalto nas nossas vidas, na vida dos nossos. Em nome de Jesus, nos dê a paz que excede todo entendimento. Nos proteja, nos abençoa. Nos abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Gente, eu já fiz, usada por Deus, muitas lives para a glória de Deus. Mas essa vai ficar na história, viu? Eu te amo em Cristo Jesus. Sou falha, pecadora, né? Porque nós sabemos que o pecado, quando você confessa Jesus, o pecado não habita mais em nós. Mas nós não deixamos de ter a natureza pecaminosa. Então nós podemos pecar por palavras, pensamentos, atos, omissão. Mas nós sabemos que o pecado não habita em nós. Nós não temos vontade, não é? E tentações podem até vir. Mas cabe a nós ceder ou não, não é verdade? Então, assim, nós temos livre escolha, mas sabemos que devemos escolher fazer o bem, praticar o bem, primeiramente, seguir ao Senhor. O Senhor disse lá em Lucas, está relatado na Bíblia, em 9:23. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Fica com essa palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.